Bem-vindos ao canal Caminho de Santidade. Hoje desvendaremos os segredos por trás da história real da batalha entre Davi e Golias. Neste vídeo mergulharemos nas profundezas do passado e revelaremos o que a Bíblia não nos contou, desvendando os mistérios entre as linhas e apresentando uma reviravolta incrível que mudará para sempre nossa percepção dessa batalha épica. Mais do que apenas mais uma história bíblica, esta narrativa é uma expressão de coragem, inteligência e coração que desafia as expectativas e nos ensina lições eternas capazes de transformar nossas vidas. Portanto, segure-se firme e assista até o final, pois compartilharemos as lições mais valiosas por trás dessa história épica. A verdadeira história está prestes a ser revelada, meu amigo. Segundo a Bíblia, às vésperas de uma batalha entre israelitas e filisteus, um guerreiro filisteu desafiou os israelitas. No entanto, este não era um guerreiro comum. Era um gigante de estatura imponente, com quase 3 metros de altura. O gigante Golias não era apenas alto, mas também forte. Sua armadura pesava cerca de 60 kg e sua lança quase 8 kg. Golias impunha respeito aos guerreiros adversários. Além de sua imponência, Golias era audacioso e arrogante. Desafiava os israelitas diariamente por 40 dias, e seu desafio era claro: se um guerreiro israelita o derrotasse, os filisteus seriam submissos a Israel. Se, porém, Golias vencesse, os israelitas se tornariam servos dos filisteus. Este desafio causou temor nos israelitas, e nenhum guerreiro estava disposto a enfrentá-lo, nem mesmo o habilidoso rei Saul considerou aceitar a proposta. A situação de Israel tornava-se mais crítica a cada dia. Saul ofereceu uma grande recompensa a quem enfrentasse Golias, mas nem mesmo essa oferta generosa motivou um voluntário do exército israelita. Quando Davi enfrentou Golias, sua vida estava dividida entre servir na corte de Saul e cuidar do rebanho de seu pai. Alternava entre essas responsabilidades, deixando o rebanho aos cuidados de alguém em quem confiava. Somente após vencer Golias é que Davi se dedicou completamente aos deveres da corte, sendo nomeado escudeiro do rei, como registrado em 1 Samuel 17 versículo 15 a 20. Antes do confronto, Davi não tinha status oficial de soldado e, aos olhos humanos, não era considerado capacitado para enfrentar o gigante filisteu. Nenhum guerreiro estava verdadeiramente preparado para o singular combate contra Golias, conforme alguns monólogos provavelmente indicam. Provavelmente Davi tinha cerca de 21 anos quando enfrentou Golias. Ele soube do desafio enquanto seguia para o acampamento de Israel a pedido de seu pai, levando suprimentos para seus irmãos no campo de batalha. A ousadia de Golias o incomodava profundamente. Enquanto os soldados israelitas recuavam, paralisados pelo medo de Golias, Davi via a situação de maneira diferente. Não via motivo para temer e questionou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? É crucial destacar que Davi compreendeu que o desafio de Golias não era apenas uma afronta a um exército humano, mas também uma afronta ao verdadeiro comandante do exército, o Deus vivo. Naturalmente, Davi perguntou aos israelitas como reagiriam a esse desafio. Na perspectiva de Davi, o desafio de Golias não deveria ser visto como um obstáculo insuperável para qualquer soldado israelita que confiasse no Senhor. Diante disso, decidiu aceitar o desafio, mesmo sendo ridicularizado por seu irmão mais velho, Eliabe, e desacreditado por Saul, como narra 1 Samuel 17 versículo 28 ao 33. Davi não tinha dúvidas de que Deus controlava a batalha. O jovem já havia experimentado o poder capacitador do Senhor em sua própria vida ao enfrentar leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Para Davi, Golias não passava de um leão ou urso diante do poder de Deus. Mesmo quando o rei Saul ofereceu sua armadura, que claramente não servia a Davi, este recusou.
Saul era imponente, enquanto Davi era um jovem recém-saído da adolescência. A confiança de Davi estava ancorada no Senhor, não em armas humanas. Confiando na presença do Senhor, Davi enfrentou Golias com uma funda e um cajado, instrumentos comuns entre os pastores. Golias, ao ver Davi se aproximar com esses instrumentos simples, zombou dele pela última vez, dizendo: "Sou eu um cachorro para que venhas a mim com paus?" 1 Samuel 17 versículo 43. A resposta de Davi refletiu sua confiança legítima. Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens desafiado. 1 Samuel 17 versículo 45. Davi anunciou a Golias que naquele dia o Senhor o entregaria, e todos reconheceram a presença de Deus em Israel. Davi lançou uma pedra com sua funda, atingindo Golias na testa e derrubando-o. Pegando a espada de Golias, Davi a usou para decapitá-lo, encerrando a batalha. O gigante blasfemo foi derrotado, e o nome de Deus foi glorificado mais uma vez. Essa luta transcende uma simples narrativa infantil e testemunha a manifestação da glória de Deus aos olhos dos homens. Providencialmente, o Senhor orquestrou a derrota do gigante filisteu através de um jovem pastor hebreu. Golias representava o panteão filisteu, armado com o melhor equipamento de guerra. Davi, por sua vez, representou o Deus que não salva com espada nem lança, pois a batalha é do Senhor. A disputa foi além do campo de batalha. Golias havia blasfemado contra o Senhor, desencadeando uma batalha espiritual. O propósito principal não era apenas enaltecer o nome de Davi, mas exaltar o nome do Deus verdadeiro diante de israelitas e filisteus. Esse propósito não apenas foi cumprido naquele momento, mas a batalha entre Davi e Golias foi imortalizada nas Escrituras, testemunhando o poder e a glória de Deus ao longo dos séculos. Nos desígnios divinos, essa batalha desempenhou um papel crucial no estabelecimento da dinastia de Davi em Israel, da qual surgiria o Messias, o grande filho de Davi, segundo o plano de Deus. Da mesma forma que Davi impôs uma derrota esmagadora a Golias, o descendente de Davi conquistou uma vitória indiscutível sobre Satanás, despojando os principados e potestades e triunfando sobre eles na cruz. A história de Davi oferece inúmeras lições, mas neste vídeo, quero destacar a coragem e obediência exemplares de Davi. Este é um convite para aqueles que estão enfrentando seus próprios Golias na vida, para compreenderem o que está por trás da narrativa de Davi. A história de Davi e Golias é um relato notável que revela uma profunda lição sobre a conexão entre coragem e obediência no serviço a Deus. Destaca como a coragem de Davi ao enfrentar o gigante Golias estava intrinsecamente ligada à sua disposição para obedecer ao chamado divino. Davi, um jovem pastor, foi ungido por Deus para cumprir um propósito especial em sua vida. Quando o chamado de Deus o conduziu ao campo de batalha, ele prontamente obedeceu à vontade divina. Ao deixar seu rebanho aos cuidados de outro, Davi encarou o desafio imponente apresentado por Golias, o gigante filisteu. Essa disposição para obedecer foi um testemunho de sua fé e confiança em Deus. Davi não confiou meramente em sua própria força ou habilidade, mas depositou sua confiança no Senhor. Ele reconheceu que a batalha pertencia ao Senhor e que sua vitória não estava sujeita à sua habilidade natural, mas dependia da intervenção divina. A obediência de Davi também estava intrinsecamente ligada à sua reverência por Deus e respeito pela honra divina. Golias havia blasfemado contra o Deus de Israel, uma afronta que não poderia ser tolerada. A obediência de Davi foi uma resposta direta à afronta a Deus e à necessidade de restaurar a honra do Senhor. A história de Davi e Golias nos ensina que a verdadeira coragem não se manifesta apenas na bravura, mas na disposição de agir com coragem em obediência a Deus, mesmo na presença do medo.
Essa coragem nasce da confiança em Deus e do compromisso de cumprir o chamado divino, independentemente dos obstáculos. Ao enfrentar o gigante, Davi não apenas derrotou um adversário físico, mas também forneceu um exemplo duradouro de fé, coragem e obediência. Sua história continua a inspirar a todos a enfrentarem seus próprios gigantes na vida, confiando na força proveniente da obediência a Deus e na convicção de que Ele está ao nosso lado. A vitória de Davi foi, acima de tudo, uma vitória de fé e obediência, reiterando que ao confiarmos em Deus e obedecermos à sua vontade, podemos superar os maiores desafios que a vida nos apresenta. Se você gostou deste vídeo, curte e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir e até a próxima!